Meus irmãos e minhas irmãs, com essa solenidade de Pentecostes, nós completamos o tempo santo da Páscoa. E eu me pergunto, mas que possibilidade teríamos nós de conhecermos o mistério de Deus, de sermos tocados pela sua graça, se não nos fosse dado o Espírito Santo? Às vezes, meus irmãos, nós pensamos, mas se eu tivesse convivido com Jesus, na graça que tiveram os apóstolos, aqueles que viram e tocaram Jesus, talvez eu seria diferente. É uma ilusão, porque o mesmo Espírito Santo soprado, Jesus halitou, podemos dizer assim, sobre os discípulos, o seu Espírito. É o mesmo Espírito Santo que nós temos, que nós recebemos pela graça do batismo. E assim nós somos introduzidos a esse mistério grande da graça de Deus. Não um mistério para ser aderido de forma conceitual, mental, mas um hálito de vida que foi soprado sobre nós, que nos determinou a vida como cristãos. O Espírito foi respirado em nós. Jesus, no alto da cruz, manda o seu Espírito e aí nasce a igreja. Em Pentecostes, meus irmãos, a igreja se manifesta ao mundo e toma consciência da sua missão de evangelização, a sua missão salvadora, porque corresponde à missão de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que procede do Pai, como rezaremos no credo, e do Filho. A mesma verdade nos foi dada em mãos, nos foi introduzida no nosso coração. Esse defensor, o Paráclito, nos protege, nos assegura, nos sustenta na fé. No mundo que vivemos, na sociedade, com os problemas que temos e com as crises, somos chamados com a graça do Espírito Santo que foi depositado em nossos corações, a respondermos a essas interrogações com a força do Espírito. No mundo de propagandas, de violência, agressão, falta de respeito, discriminação, o Espírito hoje nos chama cada um de nós, chama a sua igreja a vivenciar a mansidão, o perdão, a tolerância. No mundo onde se fala e que se valoriza o prazer a todo custo, o Espírito Santo hoje, meus caros, nos fala de renúncia, de domínio, de valorização de nós. No mundo em que se procura escravizar os irmãos, estabelecendo diferenças que diante do Evangelho não existem, o Espírito nos fala no profundo do nosso coração o que é o serviço gratuito, o dom de nós, o amor aos inimigos. O Espírito, disse Jesus, o Espírito é o Espírito da verdade. E somente vivendo a verdade, nós alcançamos a nossa plenitude como filhos de Deus, na verdade. Jesus se coloca no meio dos discípulos e envia o seu Espírito. No Salmo responsorial muito belo que cantamos, diz: Senhor, se tirais o vosso Espírito, tudo morre, tudo cai. Mas quando tu, Senhor, envias o teu Espírito, tudo renasce. E esse movimento de renascer, de tomar vida, que somos chamados a cada ano quando nos reunimos como igreja nesse cenáculo para invocarmos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, o dom de Deus. O Espírito Santo anima o nosso trabalho apostólico, porque nós não fazemos os serviços por nossas próprias forças, porque senão não existiria igreja. É o Espírito, a alma da igreja. É o Espírito que guia os seguidores de Jesus a essa seriedade, à verdade do Evangelho. O Espírito nos sustenta e nos confirma. A missão de Jesus está em estreita continuidade com a missão da igreja. É tanto que se Lucas no Evangelho coloca
o batismo de Jesus apresenta Jesus e o Espírito Santo que desce no corpo de Jesus, e uma palavra que o Pai emite: este é meu Filho muito amado. O mesmo movimento acontece quando a igreja, após a ressurreição, se reúne. É o mesmo Espírito Santo que encheu, que tocou o coração de Jesus Cristo, é o Espírito Santo dado à sua igreja, a todos nós. Nós fazemos um processo como igreja nesses 50 dias pascais, um processo de transformação, uma transformação por convicção, meus irmãos, por conformação a Jesus Cristo. Terminando os 50 dias de Páscoa, somos chamados a vivenciarmos ainda mais a dignidade que nós temos de sermos cristãos. Esse é o título mais belo que podemos levar em nosso coração. Somos cristãos. E o batismo nos tornou, pela graça do Espírito Santo, cristãos. E a nossa vida ou corresponde à graça que nós recebemos, ou será uma grande perda de tempo, meus irmãos. O Espírito Santo é presença na vida de Jesus, quando Jesus, desde a sua concepção, no batismo, no deserto, na missão apostólica, na cura, na ressurreição, o Espírito é presente em Jesus. O Espírito é presente na igreja desde o seu nascimento em Pentecostes, ou melhor, desde a sua manifestação em Pentecostes. A cada página dos Atos dos Apóstolos que nós tivemos a graça de ler todos os dias durante o tempo pascal, quase que víamos a ação do Espírito Santo naqueles homens e mulheres de fé. Se não nos fosse dada a graça do Espírito Santo, se não nos fosse dado o vigor do alto prometido por Jesus, não teríamos a capacidade, meus irmãos, de rezar, de interiorizar, de viver a verdade, de acolher o bem e a justiça, de viver a mensagem do Evangelho. O cristão caminha segundo o Espírito. A nossa vida é a vida segundo o Espírito de Deus. Hoje, quando a igreja se reúne, pede ao Senhor para que conforme o nosso coração à vontade de Deus. Para que tudo o que fazemos, tudo o que expressamos, palavras, atos, gestos, olhares, tudo seja tomado, posso dizer, segundo a primeira leitura, sacudido pelo Espírito Santo, acordado pela graça do Espírito que vive em nós. Nós vivemos a vida do dia a dia, com os trabalhos, com os estudos, com as dificuldades que temos, mas cada vez que nos lembramos desse divino hóspede que é o Espírito Santo, tudo pode se transformar. Nós ou testemunhamos Jesus Cristo na força e na potência do Espírito que nos foi dado, ou então a nossa ação não será evangelizadora, não será missão de Jesus, não será continuidade com aquilo que Jesus disse, com o envio de Jesus aos seus apóstolos. A segunda leitura nos mostra uma verdade, meus irmãos. Se tem uma coisa que o Espírito Santo diz em nós, se tem uma coisa que o Espírito Santo diz em você, Padre Silvio, e a todos nós, o Espírito diz uma única verdade dentro do nosso coração. O Espírito diz Jesus Cristo. É a única palavra do Espírito em nós. Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o nosso empenho interior como comunidade, como paróquia, como cristãos, é de conformarmos nossa vida a essa voz do Espírito cada vez que nós proclamamos a verdade de Jesus Cristo. Dizíamos no início, meus caros, que coincidentemente a igreja também celebra Maria Auxílio dos Cristãos e não é contraditória uma festa com a outra. Basta ver os versículos antecedentes à narrativa de Pentecostes, porque Maria é mãe da igreja porque estava com a igreja nascente. Os primeiros ícones de Pentecostes apresentam Maria com as mãos abertas no meio dos discípulos, dos apóstolos.
Ou seja, Maria, a eterna serva do Senhor, totalmente disponível, com as mãos abertas, que recebe com a igreja, o Espírito Santo, o dom de Deus. O Espírito Santo, meus caros, quer fazer em nós o que daqui a pouco vai fazer nas oferendas de pão e de vinho nesse altar. O Espírito Santo quer nos transformar em verdadeiros cristãos, em oferenda perfeita e agradável a Deus. A mesma invocação do Espírito feita sobre as oferendas no santo altar é repetida quando também o celebrante pede para sermos todos nós também cumulados dessa graça do Espírito. Não fechemos o nosso coração a essa graça que já nos foi dada e que se renova a cada vez que nos reunimos em nome de Jesus Cristo. Não nos cansamos de, como igreja, rezar, vem Espírito Santo. Porque o Espírito Santo age à medida em que abrimos o nosso coração, para que cada vez que nos reunimos em seu nome, em nome de Jesus Cristo, a sua ação possa ser santificante. E nós possamos no mundo sermos transformados naquele que daqui a pouco nós receberemos no pão e no vinho. Não bloqueemos o Espírito, não calemos a voz do Espírito dentro de nós, mas abramos com confiança, com a confiança que Maria teve no cenáculo, abramos o nosso coração na disponibilidade. E se talvez encontrarmos escuridão, incoerência, falta de fé em alguns momentos, peçamos com força a Maria Santíssima que nos introduza nesse mistério e que nos torne também disponíveis, como foi o seu coração, aberto à graça de Deus, desde o início, quando disse sim e quando o Espírito Santo tocou profundamente o seu coração. Peçamos ao Espírito Santo a graça de cada vez mais ser mais forte a proclamação do Espírito Santo em nós. Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.